Alô, alô, alô. Boa noite. Tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo funcionando? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilidade? E... Eita, tá chovendo aí? É, aqui não tá. Aqui teve só o ventinho de Porto Alegre, o ventinho clássico de Porto Alegre. Gente, hoje estamos aqui com outra voz da consciência. Olá, boa noite. Hoje quem vai A voz da fazer consciência substituta, né? Hoje quem vai fazer a nossa voz da consciência é a Shin, ela tá aí no chat. Então, hoje falem com ela pra gente poder registrar as dúvidas. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilidade? Ah, começou as lives do Mike, né? As lives de Natal do Mike. Essa época do ano é tudo de bom. Eu nem sei, o Mike tá online agora? Isso, isso, isso faria sentido. Deixa eu ver rapidinho. Cadê? É, o Mike tá online. Ah, isso faz muito sentido. Tá, não, perfeito. Não, o que eu ia comentar, que dezembro normalmente é meu mês de folga. Então eu já passo a bola pro Mike, entendeu? Já que ele vai fazer os streams de Natal, ele faz esse super evento de final de ano que é fantástico. E aí a gente. a gente se encontra no meio do caminho aí. Vai dar certinho, é um bom time. Boa noite, gente, boa noite. Dois monitores pra ver duas lives, muito bom. Não, perfeito. Ahn, E aí, galera? Hoje eu queria falar com vocês sobre. Vocês querem que eu vá lá dar um oi pro Mike? Pera aí. Deixa eu dar um oi pro Mike lá. Vamos lá. Infelizmente eu não tenho como dar share na tela fazendo isso, mas eu vou lá dar um oi pro Mike. Antes da gente começar a nossa live. Pera aí que vocês estão Que legal. vendo comercial. Aí não vale. Ah, é legal. Pois é, deixa eu. Rapidaço, deixa eu só mandar mensagem pro Mike aqui. Momento high five. Eu também quero aproveitar as lives do Mike. Perfeito. Fofo. Momento fofura da arte. Eu vou lá que eu tô na live também. Perfeito. Pronto. Foi dado um alô pro Mike. Bora. Eu vou mandar mensagem com ele depois. Talvez a gente. Vamos ver se rola alguma coisa. Mas dezembro é meu mês de visitar a família, né? Importante, lá falar com a mamãe, falar com a sogrinha querida. Então dezembro é o dia que é o mês que não tem mentoria. E aí eu acho que só vai ter uma ou duas lives, se tiver live. Mas em teoria não é pra ter, não. Só pra avisar pra gente já se programar, né? Direitinho. Então, galera, eu queria. ahn, eu queria trocar uma ideia com vocês hoje sobre um papo um pouco complicado. Boa noite, boa noite. É, tem essa expressão, tem essa palavra que ela assombra muito a ensino de arte, né? Essa tal de abstrações. O que são abstrações? Abstrações são jeitos simples da gente explicar coisas complexas. O problema é que toda vez que a gente usa um jeito simples de explicar uma coisa complexa, a gente está deixando a informação de fora. E isso normalmente causa muita confusão. Porque as pessoas não acham que a abstração é uma abstração, elas acham que as coisas estão lá fisicamente. E aí elas tentam desenhar aquilo e fica tudo ruim. Quem já teve problema em, por exemplo, tentar desenhar.
caixa e cabeça com caixa. E aí bota o ângulo da caixa para entender o ângulo da cabeça, e aí a cabeça fica toda torta porque você tentou desenhar a cabeça com a caixa dentro e nada deu certo. E faz sentido? É porque a caixa, ela é uma abstração. Ela é um jeito mais fácil de você entender os ângulos que estão as coisas da cabeça. Não significa que tem uma caixa dentro da cabeça. Significa que é um jeito, é uma muleta para você ver o ângulo que a cabeça tá. Faz sentido isso? Eu quero que esse conceito de abstração ele fique bem engrenhado na cabeça de vocês, porque a gente usa abstração para explicar tudo em arte. Existe a dificuldade com gesto, existe a dificuldade com sombra e luz, existe dificuldade com ângulo de cabeça, existe dificuldade com manequim, e todas essas dificuldades vêm da gente usar abstrações, da gente usar explicações simples, né, para uma coisa que é super complexa, na verdade. E aí as pessoas ficam achando que tudo que você precisa é aquela coisa simples e que aquilo está resolvido para você, sendo que não é isso. Aquilo é um jeito da gente começar a entender o que a gente está desenhando. Às vezes entende abstração, dependendo da pessoa, eis a minha montanha de sal, justíssimo, Bach. Vou falar só um negócio. Às vezes eu acho que nem o professor de arte entende abstração. Dependendo da pessoa, eis a minha montanha de sal, disse a Maki, e eu concordo. Tem muita gente que não entende. Abstração é um negócio complexo, por si só. Eu tava. Boa noite, gente, boa noite. Você está dizendo que nós não somos Minecraft? Precisamente. Dá pra gente simplificar? Dá. A gente virou Minecraft por causa disso? Não. E essa é a parte do problema. Eu tava explicando, eu tava na aula do Paulo Ignaz, né? E a gente estava comentando das dificuldades de explicar abstrações para as pessoas. Muitas vezes as pessoas perguntam o que é gesto, o que é desenhar gesto. E aí muitas pessoas ficam naquela coisa de, desenha a cabeça e a coluna. E aí você coloca os membros. Sendo que gesto tem mais a ver com a forma como você lê a pose do que necessariamente com cabeça e coluna. Cabeça e coluna é uma coisa que literalmente está lá. O gesto é como você, a sua cabeça, lê a pose. E você entender que o que você está buscando é realmente a forma como você lê a pose, não necessariamente uma coisa que está lá fisicamente, é parte do pulo do gato. Boa noite, gente, boa noite. Só fui entender com mais de 30 anos pra que serve natureza morta e por que a gente continua pintando tanta maçã em chaleira. Eu comentei, Mac, que na minha... O meu grande pulo do gato, né, foi aquele lance do exercício de interpretação de texto. O que você entendeu do texto, explique com suas palavras. Que eu só fui entender a finalidade desse exercício depois de 20 anos de carreira também, né? 20 anos de profissão. Porque a importância de você conseguir observar e interpretar e repassar a mesma mensagem com a sua linguagem é o que a gente faz como ilustrador. E essa ficha só caiu pra mim depois de muito tempo. Durante muito tempo era tipo, porra, por que existe essa prova, saca? Por que isso sequer é uma coisa? O texto tá escrito aí, professora. Você quer entender o texto, lê o texto aí. Por que eu tenho que te explicar o texto? Né? Então, eu acho que parte dos problemas das abstrações com arte vem do mesmo problema. A gente usa conceito simples para explicar e aí cria essa ideia de que esse conceito simples precisa estar dentro do desenho de algum jeito, que você vai desenhar em cima dele como se ele fosse uma estrutura, sendo que ele, na verdade, é uma abstração. Eu quero mostrar para vocês um exemplo disso aqui acontecendo, que é isso aqui, ó. Se vocês já viram essa estrutura de sombra e luz acontecendo, que a gente mostra a anatomia da sombra e luz, né? Onde que tá a luz, onde que tá o brilho, Terminator, sombra, essa treta toda. Isso aqui é uma abstração. É você tentar entender as partes que compõem o sombreado de uma esfera
Gatilho. Desculpa, peço. Trauma. Ai, não tem como não rir, né? Isso aqui é uma abstração, e essa abstração ela causa problemas. Seria melhor se a gente conseguisse explicar isso aqui de outro jeito. Hoje em dia, no digital, a gente até tem jeitos de explicar isso que eu acho que são melhores, né? Mas até pouquíssimo tempo atrás, até antes do digital, não tinha como você explicar isso desse jeito. Então, o único jeito que você tinha de entender isso era com abstração. Então, hoje em dia, eu posso vir aqui e fazer isso aqui para vocês, ó. E aí, eu posso te passar um PSD em que eu tenho todas essas anatomias soltas a cada uma em um layer. Então, a gente tem o nosso brilhinho, ó, tá aqui o brilhinho, tá aqui a modelagem da luz, ó. Tá aqui a modelagem da luz, tá aqui a luz a penumbra, que é a transição até a sombra, ó. Tá aqui o Terminator. E aí você começa a ver cada um desses elementos que compõem o sombreado inteiro. Se você conseguir pintar todos esses elementos, você provavelmente consegue chegar numa pintura realista. Faz sentido? O esquemão básico que você vai encontrar é isso aqui, mas o que ele representa é uma coisa infinitamente mais complexa. Só que se a gente entender esses pedaços, por que esses pedaços são importantes, né? Por que é quebrado desse jeito? Por que é separado nesses conceitos? Porque esses são o mínimo que você precisa para fazer um sombreado realista. Se você botar todos esses elementos lá, a coisa funciona. Então, é uma abstração. Mac está comentando. Eu entendo, mas realmente acho que varia muito de como a pessoa explica. Quando me falavam para desenhar esfera e os cubos, eu só não entendia e fazia. Quando na internet eu achei que o diagrama explicando as diferentes sombras passou a fazer muito mais sentido. Não, eu concordo total, Mac. A gente não só precisa das abstrações, como a gente precisa entender o porquê dela. Por que você está fazendo cada exercício? Não, fica tranquilo. Por que a gente precisa fazer cada exercício, né? Qual a finalidade de cada um desses estudos? Esse é um dos motivos pelo qual eu tenho tentado trazer esse tipo de assunto aqui para a live. Porque eu não quero que vocês façam exercício sem entender por que você está fazendo isso. Porque sem o porquê fica muito solto. Por que eu estou fazendo isso? Porque o professor mandou. E isso é a pior parte. Eu lembro que eu tive esse problema com o negócio do thumbnail. Muito aluno, antes de fazer o exercício de thumbnail, chega pra mim e fala, eu tenho certeza que eu vou sempre escolher a minha primeira opção. E aí você faz o exercício de fazer 30 thumbnails pra mesma cena, e na verdade, o seu thumbnail favorito sempre tá entre os 5 últimos. Eu vi isso acontecer consistentemente nesses últimos 5 anos dando aula. Então, existe essa sensação de que você acha que você está com a ideia melhor e que tem alguns exercícios que você precisa fazer para você entender do que os exercícios estão falando a respeito, saca? E você só vai ter essa experiência depois que fazer o exercício. Só que aí, daí o professor chegar e só te jogar e falar, faz aí e se vira, fica muito sem noção, né? Não é exatamente o ideal. Então aqui a gente está tentando explicar por que existem essas explicações, por que existem esses exercícios, para vocês poderem entrar nesses desafios. Ah, obrigado pelo sub! Obrigada demais. Então a gente precisa ir atrás desses exercícios exatamente para a gente entender o que a gente está buscando com cada um desses exercícios, dessas abstrações. Boa noite. Então, outra coisa, né? Eu tô mostrando aqui a abstração de sombra e luz, chamado também de anatomia de sombra e luz, né? São todos os pedacinhos que a gente tem. Eu vou passar rapidinho aqui pra gente ver a coisa acontecendo. Olha só, a gente começa com o nosso tom base de sombra, né? E aí a gente coloca o tom base da luz. Lembrando que quando a gente separa sombra e luz, um já separa o outro. Você não precisa separar a sombra e depois separar a luz. Quando você separar a sombra ou a luz, o outro já está separado, porque um é o corte do outro, né? Aí a gente vai fazer a sombra projetada, e aí a gente vai fazer o Terminator. E é massa ver o sombreado indo acontecendo. Opa, obrigado pelo sub!
A gente faz o Terminator, né? Aí a gente faz a penumbra. O que é a penumbra? A penumbra é a transição da luz para a sombra. Ela, tecnicamente, ela é parte da luz. Ela é essa parte aqui, ó. É essa transiçãozinha que deixa a esfera mais redondinha, ó. Aí a gente vai fazer a modelagem da luz. A modelagem da luz é aquela coisa de quanto mais perto da luz, mais claro fica, né? Essa aqui, ó. E aí, em cima disso, tem o brilhinho. E o brilhinho dá a sensação do material, dessa esfera ser mais brilhante. Aí a gente volta, faz a sombra de contato do chão, ó, dentro da sombra projetada, e a gente faz a sombra de contato dentro da esfera. Fica faltando só o reflexo da luz ambiente, que é o reflexo do ambiente mesmo na esfera, né, pra gente terminar o sombreado. Faz sentido? Vocês conseguem ver como é que hoje em dia... Opa, obrigado pelo sub! Obrigada pelo sub. Faz sentido como é que hoje em dia a gente tem ferramentas melhores para conseguir explicar isso desse jeito. Porque até pouco tempo atrás, sem você ter acesso a essas camadas, sem ter acesso a esse jeito a esse jeito de montar e desmontar uma imagem que a gente tem digitalmente, é muito difícil de você conseguir ver todos esses elementos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar esse PSD pra vocês lá no... Ai, obrigado! Obrigado pelo bits! Eu vou jogar esse PSD pra vocês lá, lá no servidor, tá? Se vocês quiserem brincar com anatomia de luz depois. Mas lembrem-se, esses aqui são o que você precisa pra gente fazer a nossa... O mínimo necessário pra fazer uma esfera realista. Se a gente conseguir, a gente consegue usar esses mesmos elementos para sombrear o resto das coisas todas, né? É só colocar os elementos, né? Só apontar. Você não tá vendo que isso aqui é o Terminator? Poxa, você não tá vendo. Não entendeu o que é sombra de contato até agora? Como não? Eu te apontei, tinha uma seta. Gatilhos. Né? Então, a outra simplificação que eu queria falar sobre, que eu não tenho desenhado aqui ainda, é sobre o manequim que a gente faz para desenhar. Opa, obrigado! Obrigado pelos bits, obrigado pelos tiers. Hype! Obrigada, galera! Tchau! Então, a outra simplificação que eu queria falar a respeito, e que ela também dá muito problema, é desenhar aquele manequim de corpo humano, né? Eu quero ver se eu pego e desenho. Olha só, obrigado pelo sub. Obrigado, gente. Vou estar querendo de novo não deixar você explicar. Exato. Peraí, a gente toma água. O sketch com o nome já é melhor do que falar copia, concordo. Já ajuda um pouco mais, né? Não adianta. Olha só. O lance de pega e copia foi engraçado porque essa foi foi minha história na faculdade também. Minha primeira aula de desenho oficial, real, foi quando eu entrei na curso de design. E eu entrei numa aula, tinha um monte de objeto em cima da mesa e o professor falou, se vira, desenha. Saca? E aí ele chegava atrás de você e falava, não é bem assim, né? Continua desenhando aí. E essa foi minha grande introdução a esse tipo de desenho. Se eu tivesse tido acesso a um pouco de teoria, com certeza ia ter ajudado, né? Mas infelizmente é um luxo que nem todo mundo tem acesso. Então faz parte. Não tinha como ter, não teve, acabou, saca? Não vale a pena chorar sobre o leite derramado agora. Mas, graças a Deus, hoje em dia tem YouTube, tem Twitch, a gente pode vir atrás desse tipo de coisa, né? Porque senão, nossa senhora. Olá, gente, bem-vindos. Aí, tá, eu acho que eu vou ter que desenhar isso aqui pra vocês entenderem direitinho do que eu tô falando. Então, vamos lá. A outra abstração que eu vejo dar muito problema é o manequinzão que o pessoal faz pra desenhar corpo humano. Aquele manequim que vocês já conhecem. A gente vem aqui, desenha a esfera da cabeça, aí tem o cilindro do pescoço, e aí vai ter a caixa aqui, ó, né? E aí tem a caixa do quadril. E eu estou fazendo isso aqui, eu devia ter preparado isso aqui antes da live, mas não deu tempo de preparar esse aqui.
E aí a gente tem os cilindros das pernas, ó. Uhum. Pera aí, momento de concentração. Tô pedindo pra você escurecer um pouquinho o fundo. Tá, Talvez perfeito. colocar um cinzinha. Deixa eu... Deixa eu duplicar aqui também para ficar um pouquinho mais visível. Aí. Aham. Esse manequim safado aqui, todo mundo conhece ele? Todo mundo tá ciente, consciente? Então, quando a gente tá usando esse manequim, não significa que vai ter uma literal caixa dentro da caixa torácica. Caixa, Sula. Caixa torácica. Isso. Não significa que a caixa está lá dentro. Significa que você está simplificando isso aqui numa caixa para você ver o ângulo que a caixa está. O que isso significa, né? Se a gente está vendo a caixa nesse ângulo, a gente está vendo a clavícula aqui, ó, pela parte de cima. A gente vai ver o trapézio, a gente vai ver clavícula. Se a gente estivesse desenhando esse manequim aqui em outro ângulo, se a gente estivesse vendo ele de baixo e essa caixa tivesse aqui assim, ó, agora você não está vendo essas clavículas aqui por cima. A clavícula ela tá aqui, ó. E se você vê um pedacinho do trapézio, é um pedacinho só, porque ele tá todo atrás da caixa. E aí desce o peitoral aqui, ó, e aí vai descer pra gente fazer os ábices, né, se for uma pessoa musculosa, ó. Mas não significa necessariamente que precisa ter uma caixa só porque chama caixa torácica. Isso aqui é só uma abstração para a gente conseguir entender o ângulo que essa desgraça está acontecendo. E a mesma coisa funciona para todas essas partes que você desenhou. Então, quando você está desenhando uma perna, não significa que essa perna realmente precisa ter um cilindro lá dentro. Quando você vier desenhar a perna finalizada, quando a gente vier desenhar o finalizado aqui em cima, a gente pode invadir o cilindro. A gente pode sair de dentro dele. A gente pode e deve expandir essa estrutura. O que a gente precisa só é entender o ângulo. Essa abstração, esse manequim serve para a gente colocar a figura em perspectiva. Então você começa a entender que você está vendo essa perna nesse ângulo aqui, ó. Essa aqui é a parte que está igual ao do cilindro. Se a gente desenhar esse cilindro em outra posição, se a gente vir aqui e desenhar essa perna vindo para frente, ó, o que a gente vai pegar disso aqui tudo é onde está esse ângulo, onde está acontecendo essa abstração aqui, ó. Mas a gente pode invadir, a gente pode vir aqui desenhar por cima, desenhar por dentro, ó, ajeitar. Vocês não estão presos nesse cilindro. Esse cilindro é só uma abstração para vocês entenderem a perspectiva que essa perna está acontecendo. Se eu for desenhar uma calça, se eu for desenhar um short, ela está seguindo a elipse do cilindro, mas é só isso. Faz sentido isso aqui? Porque enquanto vocês estiverem tentando desenhar a figura inteira desse jeito, e aí vir e desenhar por cima, é óbvio que o seu desenho vai ficar duro. Você está desenhando ele todo com caixa e cilindro, saca? Então, olha só para a gente fazer mais um exemplo aqui. Se a gente estiver desenhando um torso e esse torso tiver mais torção, olha só, a gente vai ter uma caixa torácica nessa direção e um quadril mais nesse aqui.
Isso aqui é pra gente entender aonde cada uma dessas peças estão em perspectiva. Ó, esse braço vai pra frente, esse outro braço eu tô fazendo ir pra trás. Esfera do cotovelo aqui. Pera aí, Sula. Fica na abstração. Não desenha ainda não, calma. Uhum. E aí, quando você vier desenhar a versão final disso aqui, o que é importante a gente pegar aqui? O eixo central aqui, ó, o torso tá virado para cá e o quadril tá virado para cá. Então a gente vai vir e a gente vai começar a desenhar esse torso, ó, nesse sentido. A gente está vendo a lateral do torso aqui, então a gente vai ver essa estrutura anatômica, ó. Eu tô surfando os guidelines do Twitch aqui, né? Mamilos não serão desenhados. E aí, quando você virar pro quadril, agora, ó, o osso do quadril tá aqui, ó. Esse quadril tá bem mais virado de frente pra gente. Então eu tô usando essa estrutura para eu conseguir transformar isso aqui num desenho bem mais macio. Isso não significa que eu tô preso nessas caixas que foram desenhadas aqui. Enquanto eu não aprender a dar essa malemolência no desenho, é por isso, inclusive, gente, que a gente muitas vezes não vai desenhar essa estrutura inteira. Essa estrutura é muito mais para a gente entender o que está acontecendo na nossa perspectiva do que necessariamente vocês precisam desenhar isso aqui para planejar o desenho. Mas a partir do momento que vocês têm consciência que esse braço está vindo para frente, ó, e que a gente tem que seguir essa ideia do cilindro aqui, ó, e que é por causa disso o cotovelo está na frente, ó. O cotovelo é a parte mais próxima da câmera. E aí o antebraço vai naquela direção. E eu tô cagando essa anatomia toda aqui, eu peço desculpa. Esse se vira nos 30 tá intenso aqui. Mas Tá olha passando só. a mensagem. Oi? Tá passando a mensagem. Tá dando pra entender, né? Cilindros são complicados. Cilindros são complicados, exato. Faz sentido isso aqui, gente? Eu preciso muito que essa coisa das abstrações fiquem marcado na cabeça de vocês como abstrações. Eu não quero vocês presos na ideia do cilindro e da caixa e que quando te mandarem desenhar uma caixa, literalmente tem uma caixa lá dentro. Quando te mandar desenhar um corpo e com caixas, que literalmente vai ter caixa lá dentro. É só um jeito da gente visualizar esses ângulos de uma forma mais fácil. Faz sentido? Sim. O pessoal tem alguma dúvida? Não, eu mandei pro pessoal colocar. Gente, se vocês tiverem dúvidas específicas do Pode, tema da aula, manda com perguntinha na frente que fica mais fácil da gente pegar. por favor. Pois é. As duas ovais como estrutura, não via sentido nos quadrados, agora faz. O lance das duas ovais é que a oval ela não tem frente e não tem lado. O motivo pelo qual muito professor de desenho incentiva a fazer as coisas nos quadrados é para você ajudar a ver a perspectiva. Por isso o lance da cabeça dentro da caixa. Se você consegue entender que a caixa ela tem lados, você consegue começar a ver que, ó, se a gente fizer uma cabeça nesse ângulo, o que a gente está fazendo é que a gente não precisa necessariamente desenhar essa caixa dentro da cabeça. A gente só precisa entender que a cabeça está nesse ângulo. Então a gente está vendo a parte de baixo do queixo, né? Ó. E que a lateral da cabeça, ó, tá aqui nesse sentido, nesse ângulo aqui, ó. Ó, é esses eixos que fazem sentido em relação à cabeça. Pera que eu desenhei uma linha muito fora aqui. Isso aqui, aqui. Pronto, ó. São esses eixos aqui, ó, que a gente está procurando. Se a gente vira o ângulo da cabeça, se a gente vira o ângulo da caixinha, se a gente vai desenhar agora nesse outro ângulo aqui, ó, né? A gente vai ter uma cabeça num ângulo bem diferente. Ó, o ângulo aqui em cima, desce aqui, ó.
E agora a gente tem, olha, esse ângulo aqui, né? Ele tá aqui na cabeça. Esse ângulo aqui tá aqui, ó. Aqui na lateral. Então não é que necessariamente você vai ter que usar a caixa para desenhar a cabeça. Esse ficou pequeno, né? Deixa eu ampliar ele aqui para vocês verem. Ó, não é necessariamente que você vai ter que desenhar essa caixa e desenhar a cabeça dentro da caixa. Isso atrapalha. É só um jeito. Existe essa palavra em inglês, eu não sei o equivalente em português, que é proxy. Proxy é você fazer o que acontece em um, acontece no outro, né? E é só um jeito de você ver o ângulo por proxy, sabe? Por. É mais. Representante equivalente, mais ou menos. Equivalência, né? É, mais ou É menos, que sim. não traduz do mesmo jeito, né? É que é Não dá mais. mesmo. Pois é. É mais fácil. É... tá dando retorno, gente? Não, tá de boa. Perfeito. Tá de boa. É mais fácil. É que eu não sei se espelhar também funciona. Mas é mais fácil você ver o ângulo na caixa. E aí, quando você começa a entender que esse ângulo da caixa, você tem todos esses ângulos na cabeça também, aí que vai soltar e vai dar aquele estalo para você conseguir desenhar qualquer coisa em qualquer ângulo. Por isso a insistência de desenhar coisa na caixa. Boa noite, bem-vindos. Pergunta: será que dá para começar a desenhar com aquelas mesinhas pequenas? Para aprender mesmo, dá sim. Muita gente começa com as mesinhas pequenas. Pode começar com elas sem medo. O lance da mesinha pequena de novo, deixa eu fazer uma tangente aqui rapidinho. Eu sou partidária das mesas grandes porque elas obrigam você a fazer movimentos maiores. Quando o pessoal começa com mesa pequena, você fica muito acostumado a fazer movimento pequenininho e desenhar só com a pontinha do dedo. Você quer um desenho mais solto, você quer um desenho mais gestual, desenhar maior, desenhar com o cotovelo é melhor. Então, eventualmente, eu recomendo vocês pegarem uma tablet maior, mas é difícil de acostumar se você já estiver acostumado com a tablet pequena. Então, só esse detalhe. Um adeno a respeito disso daí também, tablet pequena tende a dar mais dor no pulso, porque você tem que, né, você fica restrito, você fica, todo o gesto vem do pulso, né, e aí Então, não dá bom não. eu sou partidária das tablets grandes por isso. Mas dá pra começar por elas, se você não tiver grana pra fazer um investimento de cara, 100% dá pra começar. Elas são muito boas, sabe? Só tem esse problema a longo prazo elas podem causar probleminhas. Que mais? Tem mais pergunta aí? Tem sim, agora tem filhinha já. Manda. Ó, como aplicar abstrações para objetos, principalmente em perspectiva e ângulos forçados? Então, olha só. Se a gente estava comentando que é mais fácil você ver o ângulo de uma coisa na caixa, olha que interessante. Vamos desenhar um sapato. Eu vou pegar aqui, eu vou desenhar um sapato num ângulo bem normal. Ó, a gente vem aqui e a gente coloca, vamos colocar um sapato aqui, ó. Não vai ser o ápice do design não, tá, galera? Só sapato normal mesmo. Sapatinho bonitinho, com um saltinho aqui. Aí a gente bota um lacinho aqui pra gente garantir, né? Você tá com a caixinha aqui, né? A caixinha tá te dando uma boa ideia de onde tá o ângulo desse sapato. Se a gente deixar essa caixa num ângulo exagerado, vamos lá, vamos dar uma forçada. Olha que interessante o poder da caixa. Usando a referência que eu tenho aqui em cima, vocês estão vendo onde é que está mais ou menos a ponta do sapato em relação à beirada da caixa? Ó, eu vou vir aqui onde está a beirada da caixa, ele vai ficar mais ou menos aqui, né, em 3/4. Ó, aqui vai estar a ponta do nosso sapato. Agora a parte de trás, ó, ela ocupa quase o espaço inteiro. Então eu posso vir aqui e fazer quase o espaço inteiro. Ó, agora a gente vai vir e vai fazer a ponta e vai fazer o início do corpo. Ó, ela sobe um pouquinho e aí a gente sobe para fazer o corpo.
Aí a gente faz, o bico é um pouquinho mais fino, então ele vai um pouquinho pro lado aqui e faz a curva pra gente fazer o salto. E aí a gente faz o saltinho ali atrás, ó, encostadinho no chão. E aí agora é só a gente vir aqui e colocar o nosso lacinho ali de novo, ó. Então, a partir do momento que você consegue colocar alguma coisa dentro da caixa, fica muito mais fácil de você começar a desenhar isso aqui em perspectivas exageradas, em perspectivas que você não conhece. Se a gente pegar aqui, vamos fazer mais uma terceira opção aqui do sapato. Eu vou vir aqui agora e vou fazer ele exageradão pro outro lado, ó. Peraí que tem um gato querendo entrar, peraí. Pausa para o gato. Pausa para o gato. É importante, cara. Ó. Prioridade, né? Prioridade. Total. Aqui a gente vai fazer análise da parte de trás aqui agora. A parte de trás, ela ocupa quase toda a parte de trás da caixa. Ó, vem aqui. A gente tem essa curva que ela faz aqui assim. E aí a gente tem o saltinho aqui, ó. Vou deixar ele um pouquinho levantado do chão para dar charminho. Aí a gente tem, ó, a parte da costura aqui, que desce. A gente vai ver a parte de dentro da lingueta ali. Desce ali, faz a ponta do sapato. E a pontinha do sapato tá chegando no final da caixa lá pra gente. Vem aqui pra fora pra gente fazer a... Você não tá esfregando no microfone não, né? Minha gatinha linda. Ó. Mas olha só como é que a gente conseguiu desenhar de imaginação o mesmo sapato de... Pera aí, faltou o lacinho. O lacinho é importante. Aham, agora sim. Ó. Como é que só usando o ângulo da caixa a gente consegue entender a perspectiva do que a gente está desenhando. Conseguem ver como a abstração da caixa ajuda a gente. Você não pode se esfregar no microfone. Não pode. O gato veio desenhar total, né? Ele tá dando oi pra gente. Pera aí, isso. Deixa ela passar aqui. Eles vieram pro ar-condicionado, esses safados, isso sim. Tá fresquinho aqui dentro. Lógico. Aqui as caminhas tem cobertorzinho, aí elas vêm pro ar-condicionado deitar no cobertor, entendeu? Sabem o que é bom, né? Eles sabem o que é bom. Ficar mal acostumado com coisa boa é muito fácil, né? Não é? Né? Tá, voltando. Fez sentido como é que a gente usa essas abstrações a nosso favor para desenhar objetos? Vocês podem usar essa ideia de girar a caixa e gerar ângulos extremos para basicamente qualquer coisa. Então dá para colocar corpo inteiro, dá para colocar arma, dá para colocar sapato, dá para colocar o que você precisar. Tudo cabe numa caixa, só precisa de uma caixa grande o suficiente. E aí você coloca a caixa no ângulo que você quiser. E aí, bora. E com isso a gente consegue desenhar um bocado de coisa que a gente achou que a gente não conseguia desenhar. É só fazer essa analisinha que a gente estava comentando. Faz ela vista naquele ângulo mais normalzinho, vem fazendo a análise e reconstrói ela dentro de outra caixa. Certo? Que mais? Sim. Próximo. Só uma coisinha, perguntinha lateral aqui, só para responder uma pessoa. Você usa aquele tecladinho Tartarus, né? Da Isso. Razer. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, peraí. Deixa eu aproveitar e fazer propaganda aqui. Como é que é? Razer apoia nós, né? Ó, só falta eles pagar nós, é isso. Exato, Razer paga nós. Eu uso um negócio desse aqui, ó. Eu não uso o teclado inteiro. Eu coloco isso aqui do lado da Cintiq ali direitinho. Infelizmente não tem versão para canhoto, só tem versão para destro. Então ele fica sempre na mão esquerda. Mas para as pessoas que são destras é muito, muito bom, tá? Ele é todo configurável, ele tem o scroll wheel aqui que eu uso pro tamanho do pincel. Muito bom, tem os botões aqui do lado, ele é muito bom. Chama Razer Tartarus. Você tem a mão pequena, né, Sula? Eu tenho a mão pequena, não dá problema não.
Não dá. Não. Ele tem Ai. ajuste de distância do apoio da palma para as teclas. Então eu uso ele no menorzinho. Ai, meu Deus. É isso. É chique. Esse negócio é muito bom, sabe? Legal. Bom, vamos voltar para as perguntas que Bora! importam agora. Tá, próxima. Tenho uma dúvida em relação à abstração de cilindros em relação à perspectiva. Às vezes eu estico muito e às vezes eu deixo muito chapado no mesmo plano. Como resolver? O lance de esticar muito vai ser fazer mais desenho até você pegar o jeito que tá esticando muito. É tipo esse lance, quando você tá fazendo o gesto, você erra o tamanho da cabeça. O que você faz é que você faz o gesto e ajeita o tamanho da cabeça depois. Não tem muito como escapar. Tem coisas que a gente vai aprender a corrigir. O mais importante nesse aspecto é saber que a gente tá. Que a gente tem uma tendência a errar para um lado. Então, se você sabe que você está esticando as coisas, já pode vir corrigindo para diminuir as distâncias, né? Agora, sobre ele ficar achatado, isso é muito real. Eu vejo muita gente, por exemplo, o pessoal desenha um personagem e aí esse personagem tá com o braço esticado, né? E tem a manga da camisa. E o braço tá esticado aqui. E aí a manga da camisa vem e fazem uma elipse fechadona aqui assim, ó. Para essa elipse estar fechada desse jeito, esse cilindro tem que estar sendo visto quase de lado. Normalmente, quando esse braço está esticado, não é isso que as pessoas estão querendo desenhar. Elas estão querendo desenhar esse braço vindo para frente aqui, ó. Então, se você quer desenhar o braço vindo para frente, olha como é que a elipse aberta ajuda demais nessa sensação. E lembra, o que aparece desse cilindro no desenho é exatamente a elipse. Então, se você tem uma manga, essa manga segue essa mesma elipse que a gente está seguindo aqui, ó. E aqui você consegue fazer o braço, ó, vindo para frente, apontando direitinho, ó. Foreshortening, outra coisa que dói. Mão cagada, vamos lá. Isso aqui, a gente coloca uma legenda, ó, mão. Mas é isso. Normalmente, se você está achatando os cilindros, é porque você está fazendo elipses muito fechadas quando era para esse cilindro tá vindo para frente, né? Então, sempre lembra disso. Se você quer fazer esse cilindro parecer mais redondo, ele vira para a câmera e abre a elipse. Não tenha medo de abrir essas elipses. Tem que ter volume dentro dessas elipses, né? Senão fica a sensação que tá achatado mesmo. O que mais? Próxima. No exercício de girar a pose em perspectiva, se aplica alguma dica assim? Esse exercício é sempre um caos no início. Esse exercício é sempre um caos no início. É um caos. Esse exercício, ele sempre é um caos no início porque é a primeira vez que você está fazendo essa análise do que está o que aonde. Sabe, que você está pensando, onde é que está essa mão em relação à caixa? Onde é que está esse pé em relação à caixa? Então é a primeira vez que você vai estar fazendo esse raciocínio. Ele vai parecer que é muita coisa, porque no início é muita coisa. Com o tempo vai ficar mais fácil. Então não se deixe intimidar. O que eu recomendo é comece com poses mais simples. Não começa já com super pose de ação, com cada membro numa posição separada. Começa com uma coisa mais simples, pessoa de pé com o braço cruzado. E vai girando essa pose. Agora estica um braço. Agora estica o outro braço. Agora faz uma pessoa agachada. Agora sim você pega e faz uma pessoa segurando a espada, correndo, sem nenhum membro encostando no chão. E agora você consegue colocar isso na perspectiva que você quiser. Meu Deus. Lembrar disso já doeu o meu cérebro, assim, só da lembrança. É que esse Mas exercício muito é muito bom. bom. É muito bom. É aquela dor de evolução mesmo, de level up. Exato. Esse exercício ele é importantíssimo, sabe? Não tem muito como escapar dele, não. O que mais? Próximo. Deixa eu ver. Boa noite, gente. Quando a pose é bizarra, pode torcer as caixas sem medo? Pode. Distorce esses trem tudo. Gente, olha só. Quando vocês estão fazendo coisas mais estilizadas, quando vocês estiverem fazendo poses mais extremas, não se deixem limitar pela limitação das caixas, tá? Lembra que a caixa é uma abstração. Ela não é a coisa que está sendo desenhada. Coluna é mais flexível, a caixa torácica, na verdade, é um ovo, o quadril não é uma caixa, ele é uma bacia,
Então tem muito mais coisa para se considerar aí do que só a gente precisa obedecer às caixas. Então, quando vocês estiverem fazendo poses mais extremas, faz muito mais sentido vocês distorcerem isso aí até a pose parecer natural do que o contrário. O importante é essa palavra. Tem que parecer natural. Quanto mais natural parecer, mais a gente ganhou. O que a gente precisa prestar atenção é o que a caixa trouxe de importante pro desenho pra gente. Aonde é que tá a frente? Aonde é que tá o lado? Eu ainda tô conseguindo representar frente, lado, cima, baixo nesse desenho, mesmo que eu não esteja usando a caixa? Eu ainda tô prestando atenção nessas coisas? Se você ainda estiver conseguindo representar isso sem problema, estamos ganhando. Espero que faça sentido isso. Mas essas poses extremas são divertidas de desenhar. Inclusive, pro pessoal que tá ouvindo aí, que tá precisando de incentivo para fazer gesto, faça um gesto de esporte. Aproveita que a gente tá na Copa, pega um monte de gestos de gente correndo, gente chutando, as pernas para cima, tudo, saca? Bora fazer um gesto de esporte. Copa, Olimpíadas, também tem coisa boa pra caramba pra treinar. Sim. Figure skating tem umas coisas fantásticas. Roller derby tem umas coisas fantásticas. Enfim, sim. Esse gesto de esporte, bom. É muito real isso de entrar nessa mentalidade de simplificar, né, no começo. Isso foi uma coisa que demorou a cair a ficha pra mim, porque eu também ficava muito presa na ideia da caixa. Mas aí eu lembrei, eu acho que foi você que lembrou, que comentou daquele, do que Mike sempre fala, né, falando em Mike, sobre diminuir a quantidade de bolas do malabarismo do desenho, até você conseguir pegar o ritmo. E, nossa, faz muita diferença isso. Né? É pra isso que servem as caixinhas, elas ajudam. Até a gente conseguir no início, gente, nem as caixas vão ficar boas. As primeiras vezes que eu fiz esse exercício de desenhar as coisas em caixa, nem as caixas pareciam caixa. Então imagina tentar desenhar um corpo inteiro, sabe? Mas aí com o tempo, as caixinhas começaram a aparecer caixa, começou a dar certo. Outra coisa também que esses desenhos de caixa também não pode colocar muito tempo pra eles, né? Porque essa dorzinha precisa acontecer no tempo que precisa acontecer. Exato. Tá, vamos lá, próxima. Alguém levantou a pergunta sobre o ângulo do corte da lateral da cabeça do Loomis. E aí a gente tava num debate de saber qual que era a referência no rosto disso daí. E eu não sei se você tem rápido mais ou menos isso daí pra responder a gente. Eu não tô com meu crânio aqui. Pera aí, rapidinho. Porque na verdade, essa resposta tá no crânio, saca? Olha só. Né? Ver o crânio ajuda demais, sabe? Deixa eu pegar uma cabeça 3D aqui pra gente poder dar uma olhada rapidinho. Mas olha só. Vamos usar. Obrigado, pessoa do Sketchfab. Pera aí que tá carregando. Isso. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu pegar um screenshot disso aqui e jogar lá no Photoshop pra vocês. Crânio 3D, né? Tamo aqui. Eu vou vir aqui e a gente vai... Olha aqui, ó. Photoshop. Por que você faz isso comigo? Vamos tentar de novo, pera aí. Agora foi. Olha só. Aquele ângulo que você corta a cabeça do Loomis, ele passa aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Se você segura o crânio na mão, você consegue sentir que tem um lado do oval que é um pouco mais chato. Ele é exatamente o círculo do Loomis, o ângulo que você corta a cabeça. Então ele passa aqui pelo cantinho do olho e passa pelo início ele passa em cima do osso da bochecha. E aí ele vai passar atrás do crânio. E ele fica direitinho aqui. Então agora que a gente viu aqui, olha só. Pera aí que não vai funcionar com o tablet. Ó, olha ele grandão aqui, ó. Olha ele ficando mais em perspectiva. Ele é exatamente esse lado mais plano do crânio que vocês estão vendo aqui. Faz sentido? Tá vendo assim, faz mesmo.
Faz, não faz? Se você coloca aqui, deixa eu pegar esse outro screenshot aqui também. Se você pega o crânio na mão e você coloca as duas mãos e tapa esses dois lados aqui, ó. Tipo, tá aqui, né? Ó. E tá aqui. Você entende que isso aqui é lateral do rosto, ó. Fica sobrando só a parte da frente. Esse plano, aqui a gente tá nesse plano, né? E esse aqui a gente tá indo pra trás, ó. Então esse corte, ele é exatamente a separação do plano da frente com o plano do lado. Se vocês tiverem a oportunidade algum dia de pegar uma réplica de crânio na mão, faz esse teste. Bota as duas mãos aqui exatamente atrás da órbita ocular e tapa, que você vai ver que vai ficar sobrando só o plano da frente. Por isso que é muito bom ter esses modelos, né, de referência, assim, porque ver o Ajuda negócio... demais. Ajuda demais. Ajuda Infelizmente é muito. caro. Eu queria encontrar um mais barato acessível para eu recomendar pra galera. Porque faz todo sentido depois que você pega na mão. É verdade, pena que não é muito acessível mesmo, Eu não. mandei fazer um 3D printing pra mim, ficou R$ 150. Eu, infelizmente, tá emprestado. Mas o 3D print... Ah, obrigado pelo sub! Obrigado, hugs! Infelizmente, o meu tá emprestado. Mas ele ajudou demais a perceber esse tipo de coisa. Só de pegar na mão e tentar observar e encontrar essas proporções, sabe? Obrigado, Vini! Muito bom. Bora, o que mais? Bora. Sula, como se aplica iluminação e render utilizando abstração? É fácil iluminar um objeto separado, mas quando se coloca num contexto e formas orgânicas, acaba complicando. Forma orgânica vai precisar de um bocado de observação, tá? Quando a gente pega uma foto, e quando a gente pega uma foto boa e faz análise pra gente pintar, lembra daquela anatomia de luz que a gente estava vendo no início da sessão? Que a gente estava vendo luz, sombra, Terminator. O que vocês vão fazer é que vocês vão tentar encontrar aqueles elementos da anatomia da luz no que você está desenhando. Então, pera aí, só um instantinho. Não, eu quero Bush of Jesus. Esse aqui. Pera aí. Pera aí que tá salvando, pera aí. Momentos de tensão. Música de elevador. Exato, bora. Aqui. Aham. Olha só. Olha que massa. Quando você abre uma foto que nem essa aqui e vocês vão fazer essa análise, olha que interessante. Olha a ponta do nariz aqui, ó. A gente tem o brilhinho, né? Que a gente tinha comentado. A gente tem a modelagem de luz, ó. Aqui tá mais claro, aqui tá mais claro, aqui tá mais claro. Olha o Terminator aqui, olha essa sombra mais escura na ponta do nariz, ó. Olha como é que ela fica fininha e ela continua pra cá. Isso aqui é o Terminator. Aí a gente tem a parte da luz refletida aqui. Aí a gente tem, ó, a sombra projetada. E aí, se você prestar atenção, na sombra projetada aqui é um pouquinho mais claro do que essa parte interna. Então, essa parte interna, ela contaria como nossa sombra de contato. E aí, agora que você conseguiu ver esse padrão, você vai começar a ver ele em vários lugares. Olha outro Terminator aqui, ó. Ó que massa. Aí tem uma sombra projetada aqui, ó. Olha a outra sombra, outra luz refletida aqui, ó. Ó, outro Terminator aqui, ó. Tem um exercício, não tem? Que, tipo, marcar todas essas partes numa imagem, né? Sim. Ó, mais um Terminator aqui pra gente olhar. Ó, esse aqui tá bem marcadinho também. A luz tá batendo aqui, a gente tem luz aqui, né? A luz aqui, a penumbra tá vindo aqui. Tem o Terminator marcadinho aqui. Aí tem a sombra e a sombra projetada. Ó. Então, o que vocês vão fazer é que vocês vão pegar um exercício que nem esse aqui. Esse aqui é o busto de Jesus de Bernini que tem na Wikipédia. Eu adoro essa foto porque ela é extremamente de alta qualidade e ela é excelente para fazer estudo.
Eu adoro fazer estudo de estátua, porque fica muito fácil de você ver que é exatamente isso que está acontecendo. E aí você começa a identificar essas partes, igual como se a gente estivesse fazendo estudo de anatomia mesmo, que a gente está identificando os músculos, a gente está identificando as partes de luz, as partes do sombreado. Aí, agora você pega isso e copia, tenta marcar o Terminator, perceba a diferença que acontece quando você na sua sombra vai lá e marca o Terminator direitinho, tá? Esse exercício é fantástico. Inclusive, uma das primeiras lives, aquela live de materiais, eu tava fazendo estudo desse busto. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá no YouTube, já temos Boa. demonstração já. Verdade. Tá aí. Né? Obrigado. Boa. Que mais? Bora. Peraí. Alguém comentou sobre um exercício que o Steven Zapata desenha com lápis e ele vai fazendo umas abstrações muito loucas quando ele começa a desenhar. Mas é Sim, mais exercício de warm-up, né? Ele não é isso. necessariamente esse tipo de abstração que se Que a abordou gente tá hoje. falando. Exato. A É. abstração que ele tá fazendo é o seguinte, ó. Quando a gente abstrai, a gente tá pegando a teoria e tentando separar ela em conceitos que são explicáveis, né? Então, se você pegar esses conceitos explicáveis e aplicar ele em coisas que não são, que eles não são exatamente o que serviria para, deixa eu mostrar para vocês como é que isso aqui, inclusive um dos jeitos de estudar esse tipo de coisa. Tem um exercício que o pessoal faz chamado cubinhos de material, em que o pessoal pega, olha só, e desenha vários materiais como cubos, ó. E aí a Ai, galera. muito bom. Esse exercício é fantástico de fazer. Então tem o cubo de fogo, tem o cubo de água, tem cubo de gelatina, tem o cubo de sushi aqui, como vocês estão vendo. Então, não falta. Inclusive, um dos primeiros que eu vi tinha o cubo de hambúrguer. Não Cubo da falta. fome. Não Esses artistas falta. com fome desenhando, é isso que vira. É muito bom, né? Olha a maçã em cubo, olha que massa. É Então, muito bom. vocês veem que a pessoa está pegando a ideia do material e aplicando numa forma que não era a do material em si. Então, você está pegando esse material e abstraindo. Muito do que o Zapata faz é exatamente isso. Ele pega o que faz. Ele pegou toda aquela estética do que faz um músculo ler como músculo, do que faz anatomia ler como anatomia, e ele pega isso e aplica em formas abstratas. E aí fica aquela coisa, tipo, o que estou vendo? Parece que é orgânico, mas eu não tenho certeza. E fica muito massa. Fica Principalmente muito na mão massa. dele. Isso é um tipo de abstração também. Isso é um jeito da gente entender toda essa teoria, né? Entender toda essa estética e ter certeza que ela está funcionando aplicando em formas que não. Você não precisa que seja um braço para parecer que tem estrutura anatômica. Ele consegue fazer isso numa forma que não é um braço e fica muito massa. Ou também você pode fazer o vestido de carne da Lady Gaga, né? Outros Ou extremos. também, ou também. Dá pra Muito fazer bom, uns Mac. monstros massa, né? É nóis. Perfeito. Bom, mais uma então. Você tem alguma dica para colocar a espada em perspectiva dentro de uma caixa? Eu sempre me atrapalho com a hora de fazer a parte que é afiada. É meio estranho, mano. Ah, nossa. Não é exatamente uma dica, mas tem um jeito que eu gosto de fazer a espada que muitas vezes, 80% das vezes vai funcionar, tá? Que eu vou pegar a espada e eu vou desenhar ela vista. Deixa eu fazer. Peraí. Vamos brincar de fazer uma espada aqui rapidão. Vamos fazer o pessoal do Warcraft aqui ficar orgulhoso. Não, precisa ser bem mais louca do que isso. Vamos lá. Pronto, espada de duas mãos agora. Hey ho, let's go. Só pra mostrar a ideia, tá, galera?
Isso aqui é o clássico, vocês estão desenhando no digital, usem o digital a favor de vocês. Tá? Temos uma espada safada aqui, temos a espada do He-Man Off-Brand aqui. O que eu vou fazer com essa espada? Eu quero colocar ela em perspectiva, eu vou vir aqui e eu vou pegar essa imagem aqui e vou colocar ela na perspectiva que eu quero. Ó. E agora eu posso pegar e realmente distorcer isso aqui, ó. Volta aqui pra dentro. Um pouquinho mais, espera. Agora, a gente vai tratar isso aqui como um sketch, né? A gente vai tratar isso aqui como uma base. Agora que eu sei que essa perspectiva, que eu tô vendo a perspectiva da espada tá aqui assim, ó. Né? Agora a gente vem aqui, ó, e começa a desenhar as coisas no ângulo correto. Ó, a esfera, a gema tá mais pra cá. O detalhe tá aqui. O detalhezinho da espada a gente pode fazer ele aparecendo mais daqui assim, ó. Faz o outro ladinho da espada aqui, abre aqui também. Ó, o cabinho, olha a elipse do cabinho, ó. Vem aqui, deixa as elipses bem abertinhas, ó. E agora, como a lâmina, ela é a parte mais fina, é só eu seguir o nosso referência aqui mesmo, ó. Então isso aqui é tudo cortesia do Ctrl T, galera. Fica bem fácil fazer espadinha em perspectiva desse jeito. Faz sentido? Muito. Inclusive, pegando o gancho, né, dessas macetes incríveis que você mandou aí, alguém já perguntou se essa dica funcionaria para cenário também. Funciona. Gente, tudo existe dentro de uma caixa. O que dá pra gente colocar na caixa, a gente coloca... a gente consegue colocar em perspectiva. Olha só. Pode falar. Não, nada sobreviveu ao Ctrl T, é isso. Nada sobreviveu ao Ctrl T, exatamente. Olha só. Nenhuma perspectiva sobreviverá. Olha só, se a gente vai desenhar um quarto, ó, aqui tem uma cama. Aí a gente vai ter um baú na frente dessa cama aqui. Aí vai ter uma escrivaninha aqui do lado. Do lado dessa escrivaninha aqui tem uma janela. Aí vai ter uma cadeira aqui. Cadeira de escritório, então a gente faz o... O que a gente coloca aqui? Aqui pode ter um armário, ó. E aí vai ter um tapete aqui no chão. Aí, isso aqui, o nome disso aqui é planta baixa. Vocês vão pegar no Ctrl T amigo também, ó. E vamos colocar isso aqui agora no plano do chão, ó. Aí o que vocês vão fazer, ó, temos o nosso esboço aqui, né? Começa a levantar, olha a cama aqui, ó. Deixa eu desenhar de preto, espera aí. Aqui. Temos... Olha a nossa cama direitinho aqui. A gente levanta aqui, ó, o travesseiro. Ó, temos o nosso travesseiro aqui. Aí a gente vai pegar e vai levantar a nossa escrivaninha. Pera, que eu tô com um negócio invertido aqui. Isso. Aqui.
Levanta a nossa escrivaninha. Vocês podem colocar, tá? Tudo que vocês quiserem já na planta baixa. Então, se vocês já quiserem colocar os livrinhos, quiserem colocar a luminária, quiser colocar, ó, a gente bota uma luminária aqui e coloca os livrinhos aqui em cima. Coloca, mesma coisa, tivesse aqui, né? Na mesmo, a gente coloca uma estante, ó. Caraca. Eu fazendo tudo à mão livre aqui no Se Vira nos 30. Vamos nós. Os livrinhos na estante. A Hatsune Miku aqui em cima da estante também. Aí a gente vai pegar... Pode falar? Não, sério, o chat tá derretendo aqui de mind blown, todo mundo tá. Ó, vamos levantar aqui. E aí a gente tem, ó, a nossa base para fazer a nossa cadeirinha de escritório aqui, ó. Onde fica cada um dos pezinhos. Só colocar as rodinhas. E a gente tinha marcado a janela aqui do lado, né? Ó, a janela vai ficar mais aqui. Só ir levantando. Bota a cortininha aqui, ó. Nós. Então, dá pra fazer isso com cenário? Dá pra fazer isso com cenário. É isso, está aí. Tomem. Fez sentido? Essa Muito. técnica de colocar as coisas na planta baixa é muito bom porque você não precisa ficar encontrando ponto de fuga das coisas. Então, vocês percebam que a cadeira está inclinada. E é só uma questão de levantar os 4 pontos e ligar os pontos. É só ligar eles na mesma altura e que você tem a perspectiva da cadeira. Então, ele é muito bom para vocês não precisarem ficar se perdendo em ponto de fugas infinitos. Isso é Exato. muito bom para concept, sim. E se precisar, né, se quiser tirar dúvida, põe as reguinhas, né, de perspectiva e o resto você acha facinho. Exato. É muito bom. É tudo que tem, Chat derretendo. Tudo que tem dentro das caixinhas. Oi, capitão. Aí. Esse é o poder do ensino superior? Não, eu só tenho o 2º grau completo. Até queria, mas eu fugi da faculdade. Crianças, não fujam da faculdade. Isso não é um endorsement de fugir da faculdade. O que mais? Vamos aproveitar mais ou menos o link disso daí. Se tem alguma abstração ou algum macete que facilita desenhar cabeças com ângulo visto para cima. Tipo, acho que seria a câmera embaixo, né? Câmera embaixo. Olha, esse macete, isso não tem exatamente um macete. Isso você vai precisar de estudo mesmo. Porque o que acontece quando você está vendo uma pessoa de baixo? Qual é a complicação? O nosso cérebro está muito convencido de que ele entende o que é uma cabeça humana. Então, quando você desenha a cabeça, ele espera que você faça olho, nariz, boca. Ele espera essa estrutura aqui, esse T. E quando você está desenhando uma pessoa vista de baixo, essa estrutura, ela bagunça. A boca vai subir muito, ela vai encostar quase no nariz, ó. O nariz vai ficar no meio dos olhos. E as sobrancelhas vão ficar lá em cima. Colocar no cubo ajuda, né? Mas é muita prática para conseguir pegar tudo. Não tem muito. Isso aqui, usem referência. É o melhor jeito, tá? Eu até tenho umas fotos de referência que eu gosto de usar para isso aqui. Eu não sei onde é que elas estão nesse momento. Mas esse aqui tem que usar referência. Não tenha medo de ir ali no banheiro, usar o espelho do banheiro e tirar foto de você olhando para cima e prestar atenção nessas proporções. Porque quando você começar a quebrar essa estrutura aqui, ó, que vai começar a dar problema. Que o cérebro vai começar a discutir muito sério com você. Mas você vê como é que fica relativamente natural você desenhar desse jeito. As orelhas, inclusive, elas ficam super aqui atrás. Quando você tá vendo super de cima desse jeito. Ó. Mas esse aqui é o ângulo de cabeça. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês entenderem. Eu tenho um trem aqui guardado
Eu falei que eu tenho crânio, né? Mas eu tenho isso aqui também, ó. Aqui, vamos lá. Isso, olha só. É uma cabeça de boneca. Então, quando eu preciso, eu venho aqui, ó. Olha lá o nosso ângulo que a gente estava comentando. Olha o nariz no meio dos olhos. Olha o formato que fica a boca. Olha como é que junta tudo, tá vendo? Então, essa cabeça aqui me ajuda bastante a entender o que está acontecendo. Ó. Botar nesses ângulos extremos, botar nesses ângulos super vistos de cima também, ó. É aquelas cabeças de boneca, né? Isso. É uma Ai, cabeça de muito BJD. bom. Ela só não tem sobrancelha, tadinha, mas ela serve pra todo o resto. Ela é fantástica. Ela é um Bom, tamanho bom também de trabalhar, saca? Então é muito bom. Aí eu tenho as lâmpadazinhas, fica muito bom de projetar sombra nas coisas também. nice. Perfeito? Perfeito. Última pergunta que o pessoal mandou. Aí eu não sei se a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos, né? Eu não Isso, ainda sei. tá cedo. Sim. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mandem aí com a perguntinha na frente. Tem mais uma aqui que é. Ó, gosto de fazer essas abstrações, mas às vezes sinto que em pose muito dinâmica endurece a pose. Fazer o reverso, como tentar achar as caixas em uma splash ou uma carta de Runeterra, ajuda nesse caso? Ajuda entender como é que essa estrutura, como é que a própria abstração está distorcida, vai começar a ilustrar o tanto que você pode distorcer o seu também, tá? Muito dessas splashes mais dinâmicas, elas são super distorcidas. E é aquele tipo de coisa, quando você bate o olho, parece natural. Lembra? Essa palavra de novo, tem que parecer natural. Mas aí, se você começar a medir as coisas, você vai ver que tá um pouco mais esticado do que o planejado. Tá um pouco mais estilizado do que vocês esperavam. Então, começar a fazer esse estudo de como aparece nos splashes vai te dar um pouco mais de ideia de até quando você pode estilizar, esticar, repuxar as coisas para ficar interessante, para ficar dinâmico. Então, com certeza, fazer esse estudo ajuda. E assim, ó, de novo, essas abstrações, elas são, principalmente o manequim, ele é para você entender que cada parte do corpo tem perspectiva, que essas coisas existem no espaço. Muito do ensino de perspectiva tem muito a ver com essa coisa do existe no espaço, né? Então, você não necessariamente precisa começar pela abstração, você pode já começar pela pose. Você pode usar a abstração só quando a pose não estiver fazendo sentido. Você pode ir direto pro desenho e usar a abstração como prova dos 9, sabe? Para corrigir problema. Que vai te dar um desenho interessante também. Certo? Bora, que mais? Certo. Tem mais uma aqui. Ahn, tá. Tenho uma pergunta sobre como fazer olhos em angulações diferentes. Sinto que perde a profundidade ou até mesmo o design inicialmente proposto. Como resolver isso? Ah, tá, interessante. Olha só, quando a gente começa a desenhar olho, eu acho que uma das coisas que a gente acha é que a gente fica muito preso no shape que a gente desenha, né? Aquele shape. Aquele ícone de olho aqui, ó. Isso aqui. Ah, tá de sul a tela. Ah, eu tô sem tela. Ops. Era aí. Tá tudo sob controle. Tela, tela, nós, tela. Ó, olho. Aê. Deixa eu desenhar um pouquinho maior, que eu tô desenhando super pequeno. Aqui, nós. Então, a gente fica preso nessa ideia do shape do olho, né? A questão é que esse olho, ele não é um símbolo. Ele existe em cima de uma esfera. Ele existe em cima de uma estrutura mesmo. Então, assim, ó, existe um globo ocular. Esse globo ocular tem frente, tem lado. Ele tem todas essas características tridimensionais que a gente está comentando, né? O canal lacrimal fica aqui fora. E a pálpebra, ela sobe aqui no olho, ó, e desce. E aqui, ó, ela segue esse corte. Ó, no globo ocular. A gente segue esse volume. Se a gente entender que esse volume ele existe, né?
esse volume do globo ocular, ele está acontecendo em qualquer ângulo, você vai começar a entender que desenhar o olho em ângulos diferentes vai te dar shapes radicalmente diferentes mesmo. Porque a gente está subordinado ao formato que o olho faz em cima dessa esfera. Ó. Então a gente não pode ficar preso nessa ideia de que o olho é sempre com esse formato. O olho depende do ângulo que a gente está vendo. Inclusive, né? Quando a gente desenha o olho de lado, é isso aqui que a gente está vendo por causa disso. Ó. Fazer partes do corpo específica, né, começando pela abstração e aí mudando os ângulos também, ajuda a bastante. treinar, né, e a diminuir o overload de ter que fazer poses inteiras certinhas. Exato. Procurem exercícios de olhos em específicos, vale muito a pena. Esses elementos do rosto, olho, nariz e boca, vale muito a pena fazer exercícios separados, especialmente só para isso, tá? Não tenham medo de ir atrás de fazer esses exercícios específicos. Tem, inclusive, se vocês procurarem por imagens, tem a estátua de Davi. Tem uns pedaços que o pessoal usa para desenho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês procurarem, por exemplo, o olho da estátua de Davi, vocês vão achar as fotos do cast, né? Vão achar as fotos da réplica de gesso que o pessoal faz, assim como vocês vão encontrar os desenhos que o pessoal faz. Ó, são muito bons para fazer esse tipo de estudo que a gente está comentando, porque eles são extremamente bem modelados. Ó, dá para ver bem toda essa estrutura 3D que a gente está comentando. Então, se vocês quiserem procurar por essas partes da estátua de Davi, é um bom lugar para a gente começar a fazer esse tipo de estudo, de aventura. Não, e é legal o jeito também que eles representam, né, o pretinho lá do olho, que eu esqueci o nome. Isso. Que ele, né, que é tipo pra dentro, porque de fato o olho Exato. É assim, de certa forma. Ele faz um formatinho de coração porque ele faz uma sombra projetada e aí fica aparecendo a íris. É fantástico. É fantástico, realmente. Ó, ele faz o pedacinho porque quando bate a luz aqui, esse pedacinho fica branco e ele projeta a sombra lá dentro e fica desse jeito, ó. Então você vê a íris e o brilhinho no olho. Esse pessoal sabia o que tava fazendo, é incrível. Nice. Zeramos as perguntas. Olha só a mágica. Perfeito. Gente, mais alguém tem mais alguma pergunta? Se não, eu vou dar uma filosofada aqui com vocês, rapidinho. Né? Porque todo esse papo sobre abstrações, sobre essas dificuldades, eu quero que vocês mantenham em mente uma coisa. Eu acho que é uma coisa que é importante. Sempre que te introduzirem esses conceitos super complexos e tentarem trazer para uma explicação um pouquinho mais simplificada, lembrem que provavelmente tem mais coisa, não é só aquilo é só um jeito de começar, foco na palavra começar. É um jeito de começar a entender do que estão falando a respeito, né? E é uma coisa importante da gente entender que à medida que a gente for subindo de nível em nível de arte, vocês vão naturalmente colocar mais informação do que tem nessas abstrações iniciais. Então, eu não sei se vocês lembram daquela dificuldade que a gente tinha muitas vezes, do tipo, corpo humano. Corpo humano sempre tem de 7,5 a 8 cabeças de altura. E aí você fala, mas todo mundo é assim? E aí o professor fala, não, mas nesse momento começa a pensar desse jeito. Porque é um jeito de te ensinar a medir proporção. De te ensinar a começar a medir proporção. Mas não, varia demais. E dependendo do tipo de desenho que você fizer, vai ter outras proporções, vai ter outras coisas que dá ênfase. Dependendo do estilo, dependendo do mercado, dependendo do tipo de ilustração que você quiser fazer, vocês vão ter que aprender a navegar medir proporções para vocês adequarem o que vocês querem fazer à direção de arte, né?
É que duro que se a gente for começar a entrar nisso, tudo vira depende, né? E aí você não consegue ensinar nada no começo pra Exato. ninguém. É por isso que no início as pessoas viram e falam assim, tem 8 cabeças e pronto, não discute, moleque. Mas se tudo virar depende desde o início, você não consegue introduzir o conceito, você não consegue começar a mostrar para a pessoa como é que se mede proporção. Como é que a gente começa a usar a cabeça, por exemplo, como elemento para medir o resto do corpo. Porque tudo que a gente faz são essas medidas relativas, sabe? Medida em relação ao tamanho da cabeça, medida em relação ao corpo, em relação ao resto do cenário. Todas essas coisas são proporcionais, elas são relativas, uma coisa depende da outra. Então a gente precisa aprender a começar a navegar esses sistemas, né? E é uma boa introdução. Mas aí as pessoas parecem que ficam presas na ideia de que é assim que faz. E se não tiver 7,5 cabeças de altura, tá errado. E não é Exato, assim. Calma, não é isso. Não era isso a ideia do ensinamento, certo? total. E também que esse tipo de coisa, às vezes a gente ouve de um jeito, né, de uma pessoa, e a gente cria um certo bloqueio com o negócio. Não peguei isso, não foi. É quase uma perspectiva, né, da Exato. vida, dos traumas. É a minha reclamação, por exemplo, do lance da cabeça e da caixa. Que, putz, a caixa é um jeito muito bom de você ver ângulo, mas se você tentar desenhar uma cabeça em volta de uma caixa, vai ser um desastre. E aí Uhum. muita gente pega essa coisa da caixa e tenta desenhar a cabeça em volta e aí fica horrível. E nada dá certo. E tipo, pera, não era essa a ideia do exercício, calma. A gente só precisa que a gente entende esse lance da proxy de novo, né? Esse espelho um do outro. Que acontece um, acontece no outro. E fica mais fácil de você entender o ângulo a partir daí. Então, É. quando vocês pegarem uma explicação de arte que não estiver fazendo sentido, uma explicação de arte que esteja travada, lembra que pode ser o lance da abstração. A abstração, elas são difíceis de explicar, porque são conceitos muito complexos tentando ser destilados em coisas mais simples. E sempre fica um pedaço de fora. Então vamos com calma. Assim, se o professor de vocês for bom, confia no professor. E volta e reanalisa aquela abstração depois que vocês começarem a pegar o jeito. Certo? Uhul! Perfeito, gente. O Mike tá online ainda? Hum, deixa eu ver. Pois é, né? Porque se o Mike estiver online, agora vai ser minha vez da rede no Mike. Olha só. Ele Ele está. está Olha online. só. Ele está. Vamos lá visitar o Mike, vamos? Que aí eu Bora. aproveito e pego o finalzinho do stream dele também. Bora lá, gente? Bora. Espero sim, espero que tenha feito sentido, espero que tenha ajudado um pouquinho. E beijo, gente! A gente se vê na semana que vem. Boa noite! Beijo, gente. Bora! Tchauzinho, gente. Boa noite!